como comemoração do mês da família, hoje, está lá no grupo da igreja, eu criei um pequeno podcast e foi um risco que eu corri, porque eu estou fazendo uma viagem imaginativa de como é que foi a vida de Jesus antes daquilo que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia relata a vida de Jesus, a vida adulta dele. Mas como é que foi? Vocês já se deram o trabalho de fazer uma viagem imaginativa? Como é que foi aquela noite que Jesus nasceu? Como é que foi aquilo? E depois, o Davi orava aqui pela questão da guerra. Vocês já viram as fotografias de doer o coração, Já são mais de 5 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia. Você pode se imaginar você sendo arrancado do seu país, arrancado da sua casa e indo submetendo, Davi falava da temperatura, submetendo a temperaturas terríveis. Você pode imaginar uma mãe grávida na guerra, tendo que fugir às pressas. E aí tem uma pergunta: se você tivesse que fugir de casa hoje, beleza, o Brasil foi invadido por forças e tal, o que você levaria? Você levaria seu computador, você levaria seu carro, você levaria sua cama, você levaria as roupas que você tem, o que você levaria em cima da hora? Você sabia que Jesus foi um refugiado? Você sabia que Maria e José pegaram Jesus pela sua mão e atravessaram uma fronteira, e Jesus viveu no Egito? Isso não tem registro nenhum no texto bíblico que diga como é que foi lá, o que aconteceu lá. Eu faço uma viagem imaginativa. E eu vou imaginando, eu fiquei meio com vergonha quando eu fiz isso, eu fiquei com vergonha de Ciclope, que é um brilhante roteirista. Eu falei, o Ciclope não pode ouvir esse roteirozinho aqui absurdo que eu fiz. E aí eu fui lá, editei, tal. Começou hoje o podcast, tá bom? E eu conto a história. Só para vocês entenderem, no episódio de amanhã, isso está lá, eu fiquei imaginando como é que José chamava Maria. Eu falei que José chegou em casa e falou assim: ô doçura, como vai você? E Maria, fala, meu amor, por que você está tão preocupado? E aí José conta para ela uma notícia horrível, que eles tiveram que submeter uma viagem. Você sabia que a família de Jesus foi marcada nessa época por muitas viagens? Vou parar por aqui, porque esse é spoiler. Todo dia, começou hoje, até sábado, tem um episódio. Na casa de 9, 10 minutos. E, por favor, sejam generosos com esse roteirista absurdamente amador, tá bom? Agora, quero falar sobre família hoje e quero orar por todos nós, tá? Eu quero falar para mim, para o meu coração, para o teu coração. Salmo 90, 12, tá bom? O texto diz assim: ajuda-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Vamos lá? Ajuda-me a contar os meus dias. Perdão, ensina-me, tá bom? Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Vamos lá? De novo? Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Beleza? Já vou logo dizendo como a gente não pode ler as coisas de maneira literal. A gente precisa mergulhar no espírito do texto. O texto está dizendo: ensina-me a contar os meus dias. Tá bom, então vamos aprender a contar os nossos dias. Eu tenho 58. Quantos dias eu tenho? Vamos lá, quantos dias eu tenho? Camila, você que é muito jovenzinha, qual é a tua idade? 31. Vamos lá, quantos dias a Camila tem? Simples, nós não vamos fazer a conta. Se a questão é contar os dias, basta, a gente não precisa fazer isso agora, porque a gente não tem esse recurso, isso será uma distração, basta pegar 365 e multiplicar por, a gente saberá os dias. Fala. Quantos? 2.000? 21.000? É o meu ou da Camila? O meu 21.000, cara, é dia pra caramba, né? 21.170. Se eu for ler literalmente esse texto, ensina-me a contar, acabou a pregação aqui, não é? Porque eu já aprendi a contar. Aliás, não fui nem eu quem aprendeu a contar. A calculadora
do celular me ajudou a contar. Certamente a preocupação do autor desse texto não era uma preocupação matemática. Ainda tem um prorata aí, né? Pois é, fui até o dia que eu fiz o 58. Ainda tem um prorata, ou seja, do dia 25 de março, ainda tem um bissexto. Beleza, observa o seguinte, se a questão é matemática, a gente já sabe fazer. Todo mundo aqui sabe fazer a matemática da sua existência. E se você tem dificuldades com matemática, a calculadora vai lá e resolve o problema para a gente. Certamente, quando o autor falou, ensina-me a contar os meus dias, ele não estava falando para a gente aprender a contar matematicamente. Lá vai, hein? Lá vai. O autor está querendo dizer o seguinte, a oração que a gente tem que fazer a Deus é a seguinte, ajuda-me a interpretar os meus dias. Aí começa a ficar mais difícil, não fica? Ajuda-me a ler os meus dias. Ajuda-me a perceber quais são os significados dos meus dias, das fases da minha vida, da minha existência, para que eu alcance o coração sábio. O que ele está querendo, no final das contas, sabe o que é? É que a gente alcance um coração... Atenção, atenção. Eu não vou dizer, procura na internet, não agora, porque seria um tiro a esse momento. Mas teve um homem de Deus que um dia disse assim, nenhum dos teus piores inimigos pode fazer tão mal a você quanto os teus pensamentos. Não tem nenhum inimigo que você tenha que pode fazer tão mal a você do que os teus próprios pensamentos. Olha o que o autor está dizendo. Deus me ajuda a interpretar a minha vida, interpretar a minha história, ler a minha existência, para que eu alcance um coração sábio. Para que a sabedoria, o meu pensamento, seja sábio, para que eu não faça mal a mim mesmo, e eu não faço, ao não fazer mal a mim mesmo, eu não faço mal, não faça mal aos outros. Pois bem, o que isso tem a ver com o nosso mês de família? Lá vai. Essa semana eu estava lembrando de uma fase da minha vida. Eu era pequeno, no interior da Bahia, e lá a gente tinha as estações bem divididas, não primavera, verão, outono, inverno. Não, não era. Era a estação da pipa, a estação da bola de gude, a estação do peão. E aqui agora vai uma pergunta, tá bom? Eu estou até curioso. Nossa querida amiga portuguesa, tá bom? Eu quero saber se você sabe o que é isso aqui. Quero ver quem sabe o que é que boa. Alguém aqui? Que boa. Não? Ninguém sabe o que é que boa. Que boa é? Água sanitária. Faz sentido para você? Dani, tenta traduzir aí para português de Portugal. Veja só o seguinte, olha lá. Que boa é uma água sanitária. É uma marca de água sanitária, diga-se de passagem. Na minha infância, a que boa, ela vinha, quero ver agora, quero ver quem vai se denunciar, porque tem muita gente que sabe que é que boa, não levantou a mão aqui para não denunciar a sua idade. Tudo bem. Agora eu quero ver. A que boa, ela vinha numa garrafa de que cor? Beleza, ela vinha numa garrafa verde. Atenção, 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 atenção para isso. Você sabe como é que nós brincávamos de time de botão? Outra referência que muita gente não sabe, porque esses dias quase eu morro de raiva quando alguém me perguntou o que era uma fita cassete. Me deu vontade de bater na pessoa, né? Para não saber o que é uma fita cassete significa. Não sabe o que é uma fita cassete. Sabe? Time de botão, na minha rua, os garotos mais ricos, os pais davam os botões, o time, nós, os mais pobres, como é que a gente participava dos campeonatos? Nós pegávamos a que boa, a garrafa de que boa. Acompanhe. Primeiro a gente tinha que lavar bem a garrafa. Significava pegar, tocar na garrafa. Significava abrir a torneira. Significava jogar algum tipo de sabão, fazer, limpar. E nós deixávamos a que boa ali por algumas horas com água e sabão dentro. Passadas as horas, a gente ia, enxugava por fora, pegávamos uma tesoura
e cortávamos a garrafa, tirando a sua parte aqui de cima, onde o bico da garrafa era mais duro, nós cortávamos aquilo e cortávamos toda a parte mais maleável da garrafa. Depois, nós pegávamos uma forminha de fazer bolo, alguém sabe? Aquela forminha pequena de fazer bolo, desse tamanho a forma, acendíamos uma vela, derretíamos a quiboa dentro e fazíamos um bolinho de massa de quiboa e deixávamos até o outro dia secar. Quando víamos cuidadosamente, por favor, essa palavra é central na nossa conversa, quando víamos cuidadosamente com uma faca pontiaguda e tirávamos devagar, porque se você fosse tirar de qualquer jeito aquilo lá, você quebrava. Você tirava cuidadosamente. Então você tinha que fazer uma força só nas extremidades e embaixo ela soltava. E aquilo a gente virava e se tornava no que a gente chamava de um botão, e nós enfrentávamos o time do pessoal com um pouco mais de dinheiro com a coisa de que boa. E sabe o que acontecia conosco? Nós que tínhamos o time mais pobre, a gente perdia de qualquer jeito. Peguei vocês, né? Tipo, olha lá, os caras são pobres, fazem coisa de que boa, então eles vão ganhar. Não, a vida não é assim. Entendeu? A gente perdia também, claro, de qualquer jeito. E aí, olha o que acontece. Eu cresci. Ano passado, meu celular caiu no chão e quebrou. Irremediável. Eu levei o meu celular num lugar, o cara olhou e falou, não tem jeito. Naquele mesmo dia, eu entrei numa loja e comprei outro celular. Vocês podem imaginar a enorme diferença de uma coisa para outra? Na minha infância, eu sabia criar as coisas, eu sabia cuidar das coisas, eu sabia consertar as coisas. Hoje, eu não sei mais criar as coisas que eu uso, eu não sei consertar as coisas que eu uso, eu perdi a minha habilidade manual, porque hoje basta eu ter o quê? Que tudo se resolve. Se isso ficasse somente no âmbito das coisas materiais, já era trágico. Sabe qual é o grande problema disso? É quando a gente não aprende a cuidar das nossas relações, a construir as nossas relações. E quando eu olho para trás e vejo Deus me dizendo, olha para os teus dias, analisa os teus dias, tira uma lição dos teus dias. Eu olho para a minha infância e eu queria interpretar a minha existência. E eu queria pedir a Deus hoje, para mim e para você, que Ele me fizesse um exímio, um maravilhoso cuidador das minhas relações. Gente, toda relação significativa, toda relação importante, precisa de cuidado. Saber cuidar da relação. Gente, meu Deus, saber cuidar, dar tempo para essa relação, propiciar espaços, cultivar essa relação. Como é difícil. E mais, eu quero pedir para mim e para você de que eu não quero ser apenas cuidado. Eu quero saber cuidar das minhas relações. Eu quero ter a sensibilidade para dar o tempo que a relação precisa, fazer os elogios que a relação precisa, fazer os pedidos de perdão que a relação precisa. Nós precisamos cuidar das nossas relações. E eu quero dizer que de todas as relações mais importantes da nossa vida, não existem relações mais importantes do que aquelas que são as nossas relações familiares. Agora, por favor, eu quero
te dizer que todos os períodos de maior estresse da nossa vida, onde a gente tem muito trabalho, e o que aconteceu com a nossa vida, que ela ficou tão complexa, que para manter o padrão de vida, a gente arrebenta a qualidade de vida. O que aconteceu com a nossa vida, de uma maneira geral? Quem é que botou na nossa cabeça que o nosso filho vai valorizar um iPhone 13 mais do que intimidade? Quem é que botou na minha cabeça, quem é que colocou na nossa cabeça que uma família que não conversa mais por causa da televisão, das redes, seja lá o que for, que isso não vai dar errado? Quem é que colocou na nossa cabeça que eu posso, como marido, como pai, seja lá como for, passar a vida achando que no final das contas é a segurança que é mais importante do que a relação? Gente, cuidar das nossas relações. E o primeiro grande sinal amarelo que eu e você temos na vida, primeiro grande sinal amarelo, é quando as nossas relações mais próximas se despedaçam, quando a gente não consegue cuidar das nossas relações. E aqui tem uma coisa, eu imagino esse negócio de céu, uma grande conversa, onde eu vou perguntar uma porção de coisas, muitas coisas que eu acho, falar, Deus, eu acho que você meio que fez errado isso, mas você me explica. Por exemplo, como eu já disse algumas vezes, se vocês fossem Deus, vocês fariam com que uma torta de chocolate fizesse mal ao corpo? Alguém aqui criaria batata frita produzindo gordura no organismo? Claro que não. Eu criaria a situação onde eu fosse no médico e o cara dizia para mim, 3 tortas de chocolate por semana é o que você precisa. Por baixo, detalhe importante, estou vendo que você está muito, muito fraquinho. O milkshake do Burger King, corre lá e você, por favor, tome todos os dias. Não me apareça aqui sem isso. Claro. Tem uma outra coisa que eu digo para Deus assim, Deus, espera aí, considerando que só tem uma vida, não é? Só tem uma, né? Pô, na hora que o negócio fica melhor, porque eu fico sábio, na hora que ali, estou começando a entender a vida, estou começando a contar meus dias, estou começando a interpretar o negócio, estou começando a deixar de entrar em briga boba, e aí tem uma ilusão, alô, galera mais velha diz assim, estou velho, digo o que eu quero. Para com essa coisa, ao contrário, por estar mais velho, eu e você temos que saber o que dizer, temos que ser muito mais responsáveis. É criança que não diz, que diz o que quer. Pessoas maduras são responsáveis por aquilo que dizem. Na hora que o negócio vai ficando bom, na hora que tudo está tranquilo, na hora que a opinião mais rasa do outro a meu respeito não conta mais, na hora que eu faço paz com a minha história, na hora que está tudo assim tranquilo, eu já tenho um bisneto, quem sabe, está tudo tranquilo, a vida está começando, eu disse, cara, eu morro. Tem que ter alguma coisa muito boa aí depois. É uma outra peniba que eu teria com Deus. Pois bem, eu digo isso para dizer que o cuidado que a gente tem, ou o descuido que a gente tem com as nossas relações, as consequências disso nem sempre vão aparecer no momento, mas elas vão aparecer lá, e lá, e lá, e lá na frente. Por isso, meus irmãos, cheguem em casa, irmãs, peguem um vidro de que boa, acendam uma vela, construam seu brinquedo. Se ele quebrar, não vai lá, aprende a consertar, corre atrás, cuida, não deixa que os seus relacionamentos mais significativos se despedacem. Não deixe isso acontecer. Agora, aqui vai um aviso. Aqui vai um aviso. Talvez se alguém me perguntar, eu digo. Vocês viram que o processo de tirar o jogador de botão, a massa lá de dentro da bolinha de forno, era uma arte. E eu falei que podia quebrar, certo? Se alguém me perguntasse, eu responderia, se eu quebrei alguns.
Várias vezes. E se alguém me perguntar, eu ainda digo, mesmo depois de ser um artesão experiente, eu quebrei algumas. Sabe por quê? Por mais que você cuide das suas relações, pode ser que elas quebrem. Tem jeito. E a gente precisa tirar dos nossos ombros esse ato de heroísmo. Eu vou salvar o meu casamento. Às vezes não dá. Eu vou salvar o meu filho. Primeiro a gente teria que discutir qual é a salvação e saber se é você que não está perdido, né? E aí, é o seguinte. Às vezes as coisas quebram, gente. Eu não tenho controle sobre isso. Mas, se alguém me perguntar, eu digo, se eu desistir de fazer jogador de botão só porque eu quebrei alguns, não. Sabe por quê? Porque não foram os meus fracassos que determinavam o tipo de cuidador que eu era. Se as minhas relações quebraram, porque não dependem inteiramente de mim, eu quero continuar cuidando, e quero morrer cuidando, por uma razão muito simples, meus amigos. Que Deus nos ensine a interpretar os nossos dias, para que a gente alcance coração sábio. Pega teu filho no colo, abraça teus pais enquanto estão aqui, dá um beijo na tua esposa, no teu esposo, faz alguma coisa, cuida, sai do lugar. Com tudo isso, pode quebrar? Imagina sem isso. Feche os teus olhos por um instante. Pai querido, obrigado pela força da tua palavra, pela força do diálogo contigo. Obrigado pela graça de te ouvir. Eu quero pedir para mim, para os meus irmãos, para as minhas irmãs aqui, eu quero pedir esse dom do cuidado. Eu quero pedir que você nos ajude a cuidar da gente mesmo, para a gente aprender a cuidar dos nossos relacionamentos mais significativos. Deus, eu também te peço que você tire dos nossos ombros esse heroísmo fantasioso de que tudo depende de nós, mas que você nos ajude a perceber que naquilo que depender de nós, aquilo que é próprio de nós, a gente quer cuidar, amar. E se as coisas e se as relações se quebrarem, nos ajuda a nunca desistir de ser uma pessoa que cuida de todas as suas relações. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.